Olá, pessoal. Nessa aula eu vou falar de dois problemas clássicos da computação, que é a busca e a ordenação. São dois problemas que estão fortemente relacionados. O material dessa aula é baseado no material do professor Anderson. Nessa primeira aula, a gente vai introduzir o problema de busca e falar também de dois algoritmos simples de busca. Nós podemos formular o problema de busca de várias formas, mas essa aqui é o problema de busca talvez mais clássico, que é o seguinte: dado um vetor com n elementos e um elemento x, o que a gente quer é encontrar o índice i desse vetor onde o x está, onde o x se encontra, ou se o x não está no vetor, retornar menos 1. O algoritmo mais simples, talvez, para resolver esse problema é o que a gente chama de busca sequencial, que é o algoritmo que simplesmente varre o vetor. Eu tenho certeza que vocês já implementaram esse algoritmo mais de uma vez. A gente simplesmente varre o vetor da esquerda para a direita até encontrar o elemento x ou provar que o x não está lá. Então, o método busca sequencial, aqui eu estou apresentando um método solto, sem a classe. Ele é um método que recebe um vetor. Aqui no caso, a gente vai utilizar sempre vetores de números inteiros, apenas para exemplificação, Mas, em geral, a gente vai querer fazer busca em vetores de diferentes tipos, Em geral, vão ser objetos, certo? Então, o método busca sequencial recebe um vetor de inteiros e um item x, que também é inteiro. E retorna um inteiro que é o índice, onde o índice do vetor v, onde o x se encontra, ou menos 1 se ele não está lá. Então, esse algoritmo simplesmente percorre o vetor usando esse índice i, da esquerda a partir da posição 0 até a posição de length menos 1, que é o n menos 1. E se a gente encontra o x em alguma posição do vetor, a gente retorna essa posição. Se esse for termina, é porque o x não está em nenhuma posição do vetor e a gente retorna menos 1. Se vocês observarem na apostila do professor Viduani, a implementação que tem lá, que é a mesma do professor Shelfloff, é uma implementação diferente, em que ele percorre o vetor da direita para a esquerda. E é uma implementação que fica um pouco mais curta que essa, mas eu acho ela menos intuitiva, então eu prefiro apresentar essa. Uma característica importante desse algoritmo é que, se você fizer a análise de pior caso desse algoritmo, a gente pode mostrar que o custo dele é da ordem de n, no pior caso. E qual é o pior caso desse algoritmo? É justamente esse caso em que ele retorna menos 1, quando o elemento x não está no vetor. Porque ele tem que percorrer todos os elementos do vetor, comparando o x com cada um dos n elementos desse vetor. Nenhum desses casos vai ser verdadeiro esse if, e no final ele vai retornar menos 1. Então, esse é o pior caso, ele acaba tendo que fazer n passos, esse for tem que ser executado até o final. Onde n, aqui é o tamanho do vetor, tá? Aqui em Java o tamanho do vetor é v.length, mas a gente sempre vai usar n como o tamanho do vetor. Para relacionar esse problema de busca com o problema de ordenação, a gente pode pensar num problema de busca mais específico. Pensar num problema de busca em que o vetor de entrada, meu v, está ordenado. E ordenado significa dizer que os elementos estão em ordem crescente. Na realidade, você pode definir ordenado como uma ordenação crescente ou uma ordenação decrescente.
mas em geral a gente vai falar, quando a gente fala de ordenação, a gente vai tratar como sendo crescente, né? Então, os elementos mais à esquerda vão ser sempre menores ou iguais que os elementos mais à direita, certo? Então, né, aqui tem um exemplo de um vetor ordenado, certo? E a gente, de novo, quer encontrar um elemento x dentro desse vetor, certo? Será que a gente consegue fazer um algoritmo que é mais eficiente do que o algoritmo de busca sequencial? Primeiro, vamos mudar também um pouco, né, a saída do algoritmo, né, a saída esperada para esse problema, tá? O índice i que esse algoritmo tem que retornar é um índice onde o x esteja, né, caso o x esteja no vetor, ou caso o x não esteja no vetor, agora a gente não vai retornar -1, a gente vai retornar um índice i tal que o x seja menor do que o vi e maior do que o vi menos 1, certo? Isso é o mesmo que dizer que o i é a posição do vetor onde o x deveria estar, né, se ele estivesse lá. Como o vetor está ordenado, né, um elemento x tem se ele não está lá e eu quiser inserir e manter o vetor ordenado, eu tenho que inserir em uma posição específica. E essa posição seria justamente essa posição i. Certo? Então, usando esse vetor aqui como exemplo, ó, aqui a gente só tem números inteiros, mas vamos buscar um número que não esteja aqui no vetor e vamos pegar um número quebrado, por exemplo, 2,5, certo? O 2,5 não está aqui. Então, ao invés do algoritmo, né, retornar -1, indicando que o elemento não está lá, esse algoritmo retornaria esse índice aqui, ó, o índice 2 no caso, né, 0, 1, 2. Por quê? Porque se eu quisesse inserir o 2,5 aqui nesse vetor, eu teria que colocar ele aqui, né? Depois do 2 e antes do 3. Né? E para isso eu teria que deslocar todos esses elementos aqui para a direita para inserir o 2,5 aqui, certo? E essa é a principal motivação para mudar a interface desse problema, tá? Porque a busca muitas vezes está relacionada com a inserção, né? Eu quero buscar um elemento num conjunto e se ele não estiver naquela lista, muitas vezes eu quero inserir ele naquela lista. Então, essa interface aqui permite a gente resolver esse problema de uma forma melhor, certo? Bom, mas então, dado que o nosso vetor está ordenado, será que eu consigo resolver o problema de busca de forma mais eficiente do que o algoritmo de busca sequencial, que tem complexidade O de n? A resposta é sim, né? Senão a gente não estaria falando sobre isso, né? Bom, uma primeira ideia que a gente pode implementar é uma pequena melhoria no algoritmo de busca sequencial, que simplesmente verifica se eu já passei do ponto, né, onde o elemento x deveria estar. Né? Então, se eu estivesse procurando 2,5, né, quando eu chegasse aqui nessa posição e notasse, né, que o 2,5, o elemento que está aqui, que é o 3, é maior do que o x que eu estou procurando, eu já poderia parar, né, o algoritmo e dizer, ó, o 2,5 não está nesse vetor. Né? Se esse vetor está ordenado e eu fui andando da esquerda para a direita e cheguei num elemento que é maior do que o x que eu estou procurando, eu sei que o x, né, o 2,5, não vai estar mais daqui para frente, certo? Porque só vai ter caras maiores do que 3, maiores ou iguais do que 3 daqui para frente, ok? Essa é uma primeira ideia, mas essa ideia não é muito boa, porque a complexidade de pior caso continua sendo O de n, né? Porque agora o pior caso não é simplesmente o x não está, para esse algoritmo, né, que de busca sequencial melhorado, o pior caso não é simplesmente se o x não está no vetor. É se eu estiver procurando um cara muito grande, né, se eu estiver procurando o elemento 10 nesse vetor. Ele não está aqui. E ele é maior do que todos os elementos do vetor. Então,
esse critério de parada, né, nunca vai acontecer, porque todo mundo que está aqui é menor do que o 10. Então eu vou ter que andar, percorrer todo o vetor, e somente quando eu chegar no final do vetor é que eu vou ter certeza que o 10 não está lá. E isso, para isso eu vou ter que executar O de N operações. Certo? Então, a resposta para a gente resolver esse problema de uma forma mais eficiente é o algoritmo de busca binária, que é um algoritmo simples, mas que tem uma ideia bem legal. Bom, e a ideia do busca binária é parecido com o que a gente usa, por exemplo, quando a gente quer procurar uma palavra no dicionário. Né? Se eu quero procurar, sei lá, a palavra macaco no dicionário, eu não vou pegar e abrir a primeira página do dicionário e ir folheando página por página até chegar na palavra macaco, né? Até chegar na letra N. Eu vou abrir o dicionário já no meio, né, do dicionário e ver se eu estou antes ou depois da letra M, certo? Porque eu sei que está tudo ordenado ali no dicionário, então, né, se eu abrir e cair na letra O, eu sei que o macaco está antes, né, tem que estar antes da letra O, certo? Então eu vou andar para trás, né, no dicionário. E o algoritmo de busca binária é parecido com essa ideia. Então, eu tenho um vetor ordenado e estou procurando esse elemento 3. Certo? Então, o que eu faço? Eu olho no meio do vetor e comparo esse elemento com o elemento que eu estou buscando. Nesse caso, eu vou notar que o elemento x é menor do que esse elemento que está no meio aqui do vetor. Então, eu posso simplesmente descartar todos esses elementos, né, desde a posição que eu estou nesse momento, até todo mundo para a direita, eu sei que o x não vai estar aqui, porque ele é menor do que esse elemento aqui no meio. Certo? E aí eu fico com menos da metade dos elementos originais para eu verificar se o x está lá. E aí como que eu prossigo? Eu prossigo de forma recursiva, usando uma ideia recursiva. Eu considero que agora o meu problema é procurar o x nesse subvetor aqui. Ó. E aí eu faço a mesma coisa. Pego o meio desse subvetor e comparo com o x. Pego o elemento que está no meio e olho. E aí eu vou ver que agora o x é maior do que esse elemento no meio. Então eu posso simplesmente descartar esses dois caras aqui. E no final, né, nesse caso, sobra para mim apenas o elemento que é onde o x está, né, e eu descubro que o x está aqui na posição 2 do vetor, certo? Se o x não estiver no vetor, né, se eu estivesse procurando 2,5, por exemplo, eu ia também acabar descobrindo, né, que ele não está e ia poderia achar a posição onde ele deveria estar, que é o que eu preciso retornar, certo? Então aqui está uma implementação desse algoritmo, tá? Ela não é uma implementação recursiva, é uma implementação iterativa, mas a gente pode fazer uma implementação desse algoritmo de forma recursiva. Mas essa implementação aqui é mais eficiente, né? Porque não usa a recursão. E a ideia é basicamente o que eu expliquei, né? Eu mantenho dois índices, ESC e DIR, que delimitam o meu subvetor que eu estou considerando. Então, no início, o ESC é -1 e o DIR é o N. Certo? Então, o ESC e o DIR, eles não fazem parte do subvetor que eu estou considerando. Eles são exatamente, né, o ESC é o índice imediatamente antes do primeiro índice do vetor e o DIR é o índice imediatamente depois do último índice do vetor. Certo? E aí, enquanto esse cara tiver alguém, né, nesse subvetor que eu estou considerando, o que eu faço? Eu calculo o meio desse subvetor, verifico para que lado o x está e atualizo um dos extremos do meu subvetor. Né? Se o x é maior do que o cara que está no meio, eu atualizo o ESC, né? Atualizo esse índice esquerdo do subvetor, diminuo o meu subvetor
nesse extremo, né? No nosso exemplo, quando a gente começou aqui no elemento 4, né, eu caio nesse else, né? O meu x é menor do que o 4. Então, eu pego o índice dir e jogo aqui para o meio, certo? E eu acabo ficando com esse subvetor aqui, certo? E eu faço isso até, né, eu não ter ninguém, né, no meu subvetor. E no final, o índice dir é onde o meu elemento x estará ou onde ele deveria estar. E aí, um ponto interessante desse algoritmo é que ele nunca compara o x com um elemento do vetor. Ele não usa igual, o x igual a um elemento. Ele não compara se o x é igual a algum elemento. Ele só compara se é menor ou maior ou igual. Então, se ele encontrar o x, né, por sorte, se ele encontrar o x na primeira iteração do algoritmo, ele não vai parar o algoritmo, ele vai continuar iterando, né? E aí, nesse caso, vocês vão notar, se vocês observarem, que o dir nunca muda. Uma vez que, né, se eu estivesse procurando x igual a 4, o meio ia cair justamente no 4, né? E aí eu ia mexer no dir uma vez e depois eu nunca mais ia mexer no dir. Eu ia mexer só no ESC até essa condição aqui não ser mais satisfeita e eu retornaria o dir, que era justamente onde o meu elemento estaria. Ok? Bom, a principal característica desse algoritmo, em comparação com a busca sequencial, é que a busca binária é da ordem de log n, que é muito mais rápido do que O de n. Então, esse algoritmo aqui é muito mais rápido do que a busca sequencial. Só que a gente sempre tem que lembrar que o vetor de entrada tem que estar ordenado, senão a gente não consegue fazer a busca binária, né? Não tem mágica. Eu vou deixar como exercício vocês provarem que a complexidade desse algoritmo é O de log n. Mas uma dica é que log de n é o número de vezes que você consegue dividir esse número n por 2 em, em sequência, né? Quantas vezes você consegue dividindo esse número por 2 até isso virar 1, né, ou menor do que 1. Isso, log de n é justamente essa quantidade de divisões que você consegue fazer. É por isso que esse cara é log de n, porque você sai sempre pelo menos dividindo o tamanho do seu vetor atual em 2 e até chegar num vetor que tem tamanho 0. Né? E isso, uma quantidade de passos que você precisa para chegar nisso é da ordem de log n. Então, considerando que buscar um elemento em um vetor ordenado é muito mais eficiente se a gente usar a busca binária, é muito mais eficiente do que buscar um elemento em um vetor desordenado, a gente tem, isso nos dá a principal motivação do problema de ordenação, que consiste em que, dado um vetor com n elementos, eu quero rearranjar esse vetor de tal forma que os elementos dele fiquem em ordem crescente. Né? Novamente, né, eu posso ter o problema de ordenação em ordem decrescente. Né? Isso não muda a natureza do problema. Tá? Os algoritmos serão os mesmos, né? Poucas mudanças. Então, a ordenação é um problema muito importante por causa da busca. Né? Porque busca é um problema básico que a gente faz o tempo todo, né, em quase qualquer tipo de sistema. E a busca binária é muito mais eficiente, então a ordenação pode ser interessante. Então, só como exemplo, ó, imagina que a gente tem uma aplicação que a gente precisa realizar M buscas. Então, quanto seria o custo de fazer uma ordenação, né, e M buscas em um vetor com N elementos? Então, qual seria o custo de fazer uma ordenação e depois fazer M buscas binárias? A ordenação
Depois a gente vai ver em outro vídeo, em outra aula, que existem algoritmos que têm o custo de n vezes log n, certo? Então esse seria o menor custo possível para a ordenação. E depois eu teria que fazer n buscas binárias. Cada busca binária é log n, então seria do custo de m vezes log n, e o custo total, né, no final seria O de n log n mais m vezes log n. E isso, vamos considerar agora, para a gente conseguir comparar melhor essas coisas, vamos considerar que o m é parecido com o n, é aproximadamente o mesmo valor de n. Se esse for o caso, que não é um caso não é um caso nem um pouco exagerado, é bem típico, né? Você tem n objetos no seu vetor e você eventualmente vai querer procurar por todos eles ou até mais elementos, né? Então, nesse caso, esse valor aqui seria igual a O de n log n. Certo? Então, seria o mesmo valor da ordenação, o mesmo custo assintótico da ordenação. Agora, imagina que você não faça a ordenação, a gente vai fazer m buscas sequenciais. Então, cada busca sequencial é da ordem de n, então o custo total seria de ordem de n vezes n, que, se a gente considerar o m aproximadamente igual ao n, isso seria da ordem de n ao quadrado, que é muito pior do que O de n log n. Certo? Então, vale a pena fazer a ordenação para depois fazer a busca binária. Antes de começar a estudar os algoritmos para resolver o problema de ordenação, eu queria chamar a atenção para algumas características importantes de qualquer algoritmo de ordenação. E nós veremos 4 algoritmos de ordenação nessa disciplina, e cada um deles vai apresentar ou não essas características que eu vou falar aqui. Então, a primeira característica que é bastante importante é em loco. Se o algoritmo é em loco ou não, se é in place ou não. Em inglês seria in place e a gente usa mais esse termo in place. Um algoritmo in place é um algoritmo que não usa uma memória auxiliar para resolver o problema de ordenação. Tá? Na realidade, não é que ele não usa uma memória auxiliar. Todo algoritmo precisa de alguma memória auxiliar, né? A gente vai precisar de índices para percorrer o vetor, né? Variáveis auxiliares para fazer trocas de elementos do vetor. Só que essas variáveis auxiliares se o algoritmo é in place, as variáveis auxiliares são constantes. Ela não depende do tamanho do vetor. Isso é um algoritmo in place. A memória auxiliar que ele usa é O de 1. Né? E em alguns algoritmos, na realidade, a gente vai ver um algoritmo, que é o merge sort, que não é in place. Que ele usa uma memória auxiliar que é O de n. Ele precisa de um vetor auxiliar do tamanho do vetor original. Certo? Isso é uma característica ruim, né? Então, um algoritmo que não é in place é pior, né, em termos de uso de memória do que um algoritmo que é in place. Outra coisa importante é a complexidade do algoritmo, né, que a gente vai sempre estar considerando, particularmente a complexidade de tempo, né, mas também a complexidade de espaço, né, que está associado ao espaço, né, espaço de memória, né, e isso está associado a essa questão de ser in place ou não. A paralelização de um algoritmo de ordenação, né, é uma característica muito importante, né? Quão fácil é você paralelizar esse algoritmo. E paralelizar, para quem não sabe, é você escrever uma versão desse algoritmo que pode rodar em paralelo usando várias máquinas ou vários cores, né, de execução. Então, isso, em alguns casos, é necessário, né? Às vezes você tem que ordenar uma quantidade de dados tão grande que com um único computador ou com um único core não é viável e você precisa paralelizar essa ordenação. E alguns algoritmos são facilmente paralelizáveis
outros nem tanto. Então, usando de novo o exemplo do merge sort, né, o merge sort é o algoritmo que a gente vai ver que não é in loco, né, ele tem esse defeito, né, essa limitação. Mas, por outro lado, ele é um algoritmo que é facilmente paralelizável. E aí, a questão se você quer paralelizar um algoritmo, né, rodar ele em várias máquinas, a questão dele ser in loco não é um problema se ele não é in loco, porque você já vai ter que distribuir os dados em várias máquinas. Então, o uso de memória, em geral, não vai ser um problema tão grande para você. Você está mais preocupado em executar o algoritmo mais rapidamente, né, através da paralelização. E aí o merge sort é um algoritmo interessante que, né, ele tem essa limitação de não ser in loco, mas ele é facilmente paralelizável. Alguns algoritmos de ordenação são adaptativos, no sentido de que eles alteram o comportamento dele à medida que ele vai processando os dados, né? Então ele consegue analisar como os dados estão organizados e adaptar a sua execução. Tá? Online também é uma característica importante desses algoritmos que diz respeito a como que os dados, a disponibilidade dos dados no decorrer do algoritmo. Um algoritmo online é um algoritmo que não necessita que todos os dados estejam disponíveis no início da sua execução. Ele vai consumindo os dados à medida que o algoritmo vai progredindo. Né? Ele não precisa acessar todo o conjunto de dados de uma vez. E a gente vai ver um algoritmo que é online. E a estabilidade eu vou explicar no próximo slide o que é essa característica. A estabilidade de algoritmo de ordenação está relacionado a elementos que são iguais no seu vetor de entrada. Iguais no sentido de a ordem deles poder não influenciar na ordenação. Né? Por exemplo, imagina que a gente quer ordenar essas 4 cartas de baralho. Suponha também que a gente não está preocupado com o naipe da carta. É só com o número da carta. Então, os 5 de copas e os 5 de espada, aqui, para a gente eles são iguais do ponto de vista de ordenação. Né? Pode vir primeiro os 5 de copas e depois os 5 de espada, ou primeiro os 5 de espada e depois os 5 de copas. Né? Esses dois vetores aqui, ó, essas duas ordenações aqui, são ordenações válidas, tá? Ó, porque o 2 vem antes do 5 e o 5 vem antes do 7. A ordenação entre esses dois elementos 5 aqui, nessas duas cartas 5, não é importante do ponto de vista de ordenação de forma geral. Mas a estabilidade diz respeito justamente a isso. Se eu tenho elementos repetidos, nem repetidos, né, mas com a mesma ordem dentro do meu vetor original, depois que eu fizer a ordenação, se o meu algoritmo garante que esses elementos vão ficar na mesma ordem com que eles estavam antes, né? Então aqui os 5 de copas originalmente estava antes do 5 de espada, então depois da ordenação ele continuou antes do 5 de espada. Então essa ordenação é uma ordenação que foi estável, ela manteve essa ordem relativa entre esses caras iguais. Tá? Já uma ordenação não estável, ela eventualmente pode inverter esses caras, né? Esses caras que são iguais, acabar trocando aqui, colocando 5 de espadas antes dos 5 de copas. Em alguns casos, a estabilidade é uma característica importante para o algoritmo de ordenação, né, dependendo da aplicação. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar 4 algoritmos de ordenação. Tá? 2 deles a gente chama de algoritmos elementares, que no caso é o Selection Sort e o Insertion Sort. E os outros 2 a gente fala que são algoritmos avançados, que é o Merge Sort e o Quick Sort. A diferença entre algoritmos elementares e avançados é o custo, né, a complexidade desses algoritmos. Os algoritmos elementares são ineficientes, a complexidade de pior caso deles é da ordem de n ao quadrado. Enquanto os algoritmos avançados, a complexidade de pior caso deles é O de n log n, que é muito melhor do que de O de n ao quadrado. Né? Só uma ressalva de que o Quick Sort, na realidade, a complexidade de pior caso dele também é O de n ao quadrado. Só que a complexidade de caso médio do Quick Sort é O de n log n.
Então, o quicksort, apesar do pior caso dele ser O de n ao quadrado, os piores casos dele são muito raros. E na média ele vai ser O de n log n, e na prática ele é muito rápido. É isso então, pessoal. A gente viu, né, dois algoritmos de busca, né, o algoritmo sequencial, que vocês já conhecem, e a gente viu o algoritmo de busca binária, né, que a gente mostrou que se o vetor já estiver ordenado, a busca pode ser realizada de uma forma muito eficiente, né, no custo de log n, ao contrário do custo de O de n, certo? Ok? Muito obrigado.